Liberdade de expressão para ouvir agora com o André Ferreira e o Francisco Gomes, os nossos dois jovens politicamente incorretos. Rapazes, bem-vindos, bom ano, bom trabalho. Bom dia, Maria João, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova, bom dia, André Ferreira, e bom ano a todos. Neste nosso primeiro programa de 2026, numa data em que há 12 anos Portugal e o mundo despediu-se de uma das maiores lendas esportivas, Eusébio da Silva Ferreira faleceu há 12 anos, fica aqui também esta nota, esta pequena nota de homenagem ao Pantera Negra. E nós lamentamos iludir os ouvintes que esperavam que nós viéssemos aqui falar dos temas mais quentes desta semana, não vimos, vimos assim entregar os nossos galardões do ano, os galardões que nós costumamos entregar este ano e que o ano passado ficaram oficialmente conhecidos como Isto Anda Tudo Maluco, em relação a este ano. O ano que passou, 2025, é exatamente isso que aconteceu. Lembramos que este prémio coincide apenas ao ano 2025, ou seja, da meia-noite de dia 1 de janeiro até às 23 horas e 59 minutos de 2025. E também aqui uma nota, vamos nos focar muito daquilo que aconteceu em Portugal, e por isso vão notar que se calhar houve datas mais marcantes, por assim dizer, durante o ano que passou a nível mundial, mas nós vamos focar mais em Portugal. Bem, e sem mais demoras, começando já a entrega com o momento do ano, pelo lado negativo, dar aqui algumas notas antes do momento do ano, o apagão que chocou e parou a Península Ibérica acima de tudo, mas também alguma parte da Europa. Não podíamos deixar também de trazer aqui o infortúnio que aconteceu, o acidente na Gória, a tragédia da Gória que marcou também o nosso país no ano passado, nomeadamente na cidade de Lisboa, deixando marcas profundas e ainda neste momento uma investigação a decorrer. E com certeza aqui também o que está a acontecer em Gaza, o genocídio em Gaza, que ficou aqui muito perto de ser o vencedor deste ano. No entanto, lá está, fomos às técnicas, não está a acontecer em Portugal, apesar de Portugal ter aquela posição que todos muito bem sabemos, um bocadinho dúbia em relação a este assunto. São estas aqui as menções honrosas, mas a vitória do ano não podia deixar de ser senão o Serviço Nacional de Saúde, que provou que nós não percebemos nada disso, porque uma das nossas previsões e desejos para 2025 foi que o Serviço Nacional de Saúde iria ter uma melhoria. Tal não se sucedeu e acabou por se comprovar que não foi assim. Foram diversos casos de problemas no Serviço Nacional de Saúde denunciados ao longo do ano, filas enormes de espera nas urgências fechadas, enfim, só para dar algumas notas. E com certeza aquilo que durante várias semanas entraram pelas nossas casas adentro notícias sobre isso, o facto de haver mulheres a terem as suas crianças a caminho do hospital e ambulâncias, acontecer um caso por outro, acaba por acontecer, mas em Portugal não é um caso por outro que tem que acontecer, é um caso, diria eu, que sistemático e que tem que acontecer sempre. E se calhar está na altura de, mais uma vez, os nossos governantes olharem para o Serviço Nacional de Saúde com seriedade, porque realmente as decisões que até agora foram colocadas, nenhuma delas pareceu resolver. A Montenegro disse que resolveria o problema rapidamente. Não sei o que é que quer dizer rapidamente em relação ao Montenegro, mas nós sabemos que o Montenegro tem muitas dificuldades nas palavras. Ele também disse que ia explicar o caso Pino, o seu caso mais que o marcou este ano. No entanto, também o fez de forma muito estranha, mas bem, não é disso que estamos a falar do Serviço Nacional de Saúde e das falhas que tem acontecido no Serviço Nacional de Saúde. E esperemos, agora dizendo mais esta vez o desejo arriscado para 2026, que de uma vez por todas comecemos a levar o Serviço Nacional de Saúde com a seriedade que merece e tentar arranjar soluções de forma séria.
Antes de mais, bom dia Maria João, bom dia a ti Francisco, bom dia aos ouvintes da Terra Nova e bom ano a todos os que nos estão a ouvir. Faço minhas as palavras do Francisco relativamente às menções que o Francisco falou. Foram sim momentos muito negativos que assolaram não só o nosso país, mas também o mundo. No entanto, lá está, o SNS, que é uma coisa que nós estávamos à espera que corresse bem e que fosse bem planeada e bem trabalhada num país que já tem um Sistema Nacional de Saúde já há muitos anos, e que até era louvado há uns anos atrás em muitos países do mundo, acaba por estar a estragar-se e acho que Luís Montenegro, peço desculpa, o seu governo tem de fazer exatamente alguma coisa em relação a isso, porque estamos a ver, e os exemplos que o Francisco mencionou e bem, de mulheres a terem os filhos dentro de ambulâncias, não existirem ambulâncias de INEM ou mesmo próprias ambulâncias a chegarem aos locais a horas, a tempo decente, acaba por se estragar um bocadinho o SNS e por saturar um bocadinho também os portugueses relativamente a este caso. Por isso, deixamos aqui o SNS como um momento negativo e acho que, como o Francisco disse, e bem esperamos, obviamente, que 2026 traga melhorias e já vamos falar um bocadinho mais à frente depois também das personalidades e já vamos também ser muito amigos relativamente a Luís Montenegro. No entanto, esperamos, obviamente, que 2026 traga melhorias no SNS porque estamos a precisar e já estamos a chegar a um ponto em que o SNS está basicamente a segurar-se por pontas e acho que num país como Portugal isso não deveria acontecer. Vamos agora passar para o momento positivo do ano e não poderíamos deixar também de trazer aqui uma menção honrosa relativamente à proibição da mineração no fundo dos oceanos portugueses, em que Portugal foi o primeiro país a proibir extração de minerais no fundo do mar. Entrou em vigor este ano a moratória até 2050 sobre a mineração em mar profundo em águas portuguesas, tornando-se então Portugal o primeiro país a consagrar em lei a proteção dos fundos marinhos. E esta é uma medida excelente, é uma medida muito boa e que foi aprovada quer em Assembleia da República e depois pelo Presidente da República e promulgada pelo próprio Presidente. No entanto, nós quisemos destacar aqui como momento positivo do ano, o processo que envolveu Joana Marques e os Anjos, no sentido que ganhou a liberdade de expressão. Joana Marques acabou por vencer o processo judicial contra os Anjos. As pessoas, se os ouvintes não se recordam, houve aquela polémica entre o vídeo que Joana Marques publicou nas suas redes sociais, em que gozava, entre aspas, com a prestação dos Anjos no MotoGP há uns anos atrás. Os Anjos então levaram Joana Marques a tribunal, em que depois acabaram por perder esse processo. A juíza não encontrou nexo de causalidade entre a publicação do vídeo da humorista e a queda de patrocínios ou concertos da dupla musical dos irmãos Nelson e Sérgio Rosado, dando então razão a Joana Marques. As custas vão ser pagas pelos Anjos e nós aqui trazemos este momento como momento positivo porque, lá está, como eu disse inicialmente, ganhou a liberdade de expressão, em que nós, obviamente, que não poderemos dizer tudo aquilo que nos passa pela alma, porque existem regras, existe cidadania e nós damos-nos uns com os outros enquanto pessoas, como o Francisco gosta também desta expressão, pessoas humanas. No entanto, existe aqui uma forma de dar a volta a esta situação e este choradinho, entre aspas, e peço desculpa se estiver a ofender os Anjos, não me levem a tribunal, por favor. O choradinho que os Anjos fizeram ao longo deste ano foi simplesmente desnecessário e houve exatamente esta procura toda por este processo relativamente àquilo que os Anjos iam dizendo e iam fazendo ao longo do ano. Mas o positivo foi que ganhou a liberdade de expressão, ganhou Joana Marques, que poderemos continuar a dizer aquilo que nos vai na cabeça, claro, respeitando toda a gente. No entanto, existe aqui... acho que foi um virar de página para que nós possamos encontrar também possamos dizer, peço desculpa, que existe ainda liberdade de expressão em Portugal e, independentemente de ser feito de forma humorística ou não, nós conseguimos continuar a ter então esta liberdade e por muito que as pessoas fiquem ofendidas, não há nada que vá fazer alterar esse estatuto que é a liberdade de expressão. Vocês estão aí, rapazes? Bem, dá a sensação que alguma coisa aconteceu. Ver se o André voltou. Acho que
perdemos o Francisco. Eu vou continuar, se calhar, a fazer a entrega então destes galardões, enquanto vemos se o Francisco entra ou não. E vamos falar relativamente à personalidade do ano, e vamos começar por falar da personalidade negativa. Vamos falar então, como eu disse há pouco, de Luís Montenegro, que para nós teve de ser, sem dúvida, obviamente, Luís Montenegro, a forma como foi lidando com muitos dos problemas que o país ia encontrando, a maneira como se dirigia também ao país, em que as situações poderiam ter dado menos dores de cabeça aos portugueses. Se calhar Luís Montenegro tivesse acertado em algumas das decisões, teria sido um ano se calhar muito mais calmo para nós portugueses do que aquilo que foi este ano de 2025, mas acho que destacamos aqui a ligação que Luís Montenegro que tem vindo a ganhar com o Chega, que é o atual partido da oposição, que acaba por ser se calhar a decisão mais negativa do primeiro-ministro neste ano de 2025, e que faz exatamente nós termos, e claro que de resto, com toda a polémica também que houve relativamente ao caso do Spinum Viva, que foi o que fez Luís Montenegro afastar-se primeiro do governo e depois voltar a ir a eleições e ganhar este ano também, e ser voltado a ser eleito primeiro-ministro, acaba por ser se calhar a personalidade negativa, e exatamente nós só mencionamos Luís Montenegro relativamente à situação que Luís Montenegro ia gerindo o país, e relativamente às decisões que quer ele, quer o seu governo iam demonstrando. Mencionar também aqui Pedro Proença, que como personalidade negativa, que desde que assumiu a Federação Portuguesa de Futebol, também o futebol em Portugal tem ficado muito mais pobre, e acho que foi uma coisa que estragou o nosso país, foi Pedro Proença ter assumido então a Federação Portuguesa, mas vamos esperar que haja alguém que se chegue à frente e que faça do futebol uma coisa melhor. Mas é basicamente isto. Pedro Proença tem vindo a estragar o futebol, mas lá está, a personalidade negativa do ano é realmente Luís Montenegro, relativamente àquilo que eu falei, e é basicamente essas as situações que destacaram negativamente Luís Montenegro, foi exatamente ter feito as decisões que foi tomando ao longo do ano. Não sei se o Francisco já está presente ou não. Aquilo que aconteceu com Joana Marques, muito rapidamente, é super justo, uma vez tendo em conta aquilo que tem acontecido no país, no mundo, aliás, com diversos casos, por exemplo, nos Estados Unidos, de humoristas a serem processados. É bom saber que em Portugal ainda se vende a liberdade de expressão em relação àquilo que aconteceu com Luís Montenegro e Pedro Proença. Enfim, eu e o André concordamos muito com isso. É absolutamente inacreditável a forma como nas últimas semanas e nos últimos tempos tem comunicado o governo de Luís Montenegro. Pedro Proença não surpreende ninguém em relação à sua péssima capacidade para fazer. Enfim, basta ver aquilo que foi feito na Liga em termos desportivos. Em relação a Luís Montenegro, estava-se à espera de mais, não está a correr bem. Luís Montenegro continua a acreditar que está a ser espetacular, mas claramente não está a correr bem. E acho que seria uma altura para o Luís Montenegro repensar e aproveitar este novo ano e vir com uma nova estratégia. Não sei, não acredito muito que isso vá acontecer, mas esperemos que o Luís Montenegro tenha essa capacidade de perceber. Em relação à personalidade positiva, ficaram duas basicamente empatadas em primeiro lugar. No entanto, o voto e a decisão técnica da Secretaria, por assim dizer, de ter que ser personalidades portuguesas, acabou por desempatar esta questão. É um prémio homenagem, este prémio de personalidade do ano, a menção honrosa ao Papa Francisco, o anterior Papa que apaixonou o mundo com o seu carisma, com a sua forma de falar, com a sua forma simples de estar, que infelizmente nos deixou, acabou por nos deixar
de forma curiosa, exatamente num dia em que nós estávamos a fazer o nosso programa e acabámos por falar a quente do seu falecimento, e que deixou claramente aqui o mundo o mundo chocado e o mundo em lágrimas em relação a isso. E a minha personalidade do ano que nós escolhemos, a portuguesa, Telma Monteiro, a judoca, que fez uma carreira por si só, terminou a sua carreira, continuará a ajudar o judo desta vez no backstage, mas sem dúvida é importantíssimo Telma Monteiro para o judo português, para o desporto olímpico português, provavelmente uma das maiores bandeiras desportivas que Portugal já teve. Faltam adjetivos para caracterizar Telma Monteiro, por isso fica aqui homenageada como personalidade do ano para nós. Sim, faço minhas as palavras do Francisco. Nós, claro que somos, se calhar, suspeitos por falarmos bem de Telma Monteiro, mas não deixa de ser, claro, uma personalidade bastante positiva que este ano e ao longo dos anos também foi ajudando o judo e o desporto em Portugal, mas infelizmente também Papa Francisco aqui a ser mencionado e bem, porque achamos que foi uma personalidade bastante positiva ao longo do seu papado e marcou o seu papado e infelizmente a perda, e que nós, como o Francisco disse bem, falámos aqui no dia em que íamos ter programa e tínhamos visto uma notícia de última hora que o Papa tinha desaparecido, acabou por nos chocar, mas Telma Monteiro, claro, a ganhar o destaque, como o Francisco disse, em termos de brincadeira, na Secretaria ganhou por ser portuguesa, mas fica aqui então esta nota positiva. E agora, como grunho do ano, e uma pessoa que se destacou logo quase desde o início do ano por causa daquilo que vai escrevendo nas redes sociais ou aquilo que vai dizendo nas poucas entrevistas que vai fazendo, o prémio grunho do ano vai ser para ninguém mais, ninguém menos do que Maria Vieira. Maria Vieira, que se destacou de longe relativamente a todos os seus concorrentes diretos, e concorrente direto também estava Donald Trump ou André Ventura, que poderiam também ocupar este lugar. No entanto, Maria Vieira acaba por ser aquela que este ano, ao longo dos anos, também tem vindo a dizer coisas que não fazem muito sentido, mas este ano acaba por se destacar de forma negativa relativamente àquilo que vem dizendo, principalmente nas redes sociais, coisas sem nexo, coisas sem sentido nenhum, e que não defendem nem abonam nem a liberdade de expressão, nem a liberdade individual que cada um tem. Por isso aqui o Prémio Grunho do Ano para Maria Vieira. Esperemos que... eu sou muito fã da liberdade de expressão, no entanto, não apetece ouvir tantas vezes ou ler tantas vezes o que Maria Vieira diz ou escreve, portanto, se ela se quiser acalmar um bocadinho, pode-se acalmar, mas da nossa parte, o Grunho do Ano vai para, então, Maria Vieira. Sim, o prémio acho que é muito bem entregue. Aliás, o ler coisas que Maria Vieira escreve é um teste bastante complicado da nossa capacidade de manter no nosso corpo aquilo que ingerimos. É absolutamente inacreditável. Só uma nota importante: em maio já estava praticamente decidido que Maria Vieira ia vencer o prémio. Foi incrível a prestação dela, com certeza com muita ironia, ao longo deste ano. Ganhou o prémio Grunho do Ano. Eu acho que nunca na edição destes prémios houve um Grunho do Ano tão destacado durante o ano todo como foi isto. Coitadinho, todos os adversários tentaram, mas ninguém conseguiu destornar Maria Vieira. E é tudo. E aqui também, só para concluir, nós estamos atentos ao que está acontecendo na Venezuela, como é lógico, mas como tínhamos que entregar os prémios esta semana, para a semana cá estaremos para falar do que aconteceu, da detenção de Nicolás Maduro, da invasão americana à Venezuela e tudo o que aconteceu. Para a semana cá estaremos para falarmos um bocadinho sobre isto e fazer amigos um bocadinho por todo o mundo. Até para a semana. Até para a semana.